Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 10 horas pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, Roberto Câmara, juntamente com Luiz Henrique, professores do Departamento de Física da UFRR. Nos estúdios, temos o apoio na técnica de som do nosso colega, aluno do Departamento de Física, Leonardo Paixão. Na direção de programação do Núcleo de Rádio e TV Universitária, temos o nosso amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Hoje no programa iremos falar sobre o tema computação, redes veiculares, internet das coisas. E para falar sobre esse tema tão rico, temos o nosso convidado do Departamento de Computação, professor Leandro Balico. Bom dia, professor Balico. Bom dia. Professor, a sua formação é toda na área de informática ou o senhor é dos tradicionais, que veio da engenharia e foi para a informática? Conta um pouco aí sobre sua formação. Na verdade, eu sou da área de computação mesmo, desde a graduação lá na Universidade do Paraná, que foi em Ciência da Computação, depois o mestrado em Informática na UFAM, que é basicamente a mesma coisa, computação também, e o doutorado também na área de Informática na UFAM. Mas lá o programa era de computação. Tá, professor, para os nossos ouvintes, pelo que eu entendi, tem uma pequena diferença entre computação e informática. Na verdade, eu acho que é só o nome. Só o nome? Só o nome. É aquela diferença que tem para que o MEC autorize o curso. Informática tem umas exigências maior, computação maior ainda, ciência da computação, o laboratório de hardware tem que ser maior. Então é questão mesmo de burocracia. A grade básica curricular é a mesma, seria por aí a ideia? Seria por aí. Tá, professor, mas então fala um pouquinho pra gente sobre o teu trabalho no teu mestrado, no teu doutorado. No mestrado eu trabalhei com rede de sensores. O objetivo era fazer a comunicação desses sensores, só que nessa abordagem a entrega dos dados seria para um veículo aéreo não tripulado que deslocaria a alta velocidades. Aí o objetivo era pegar os dados coletados desses sensores e que eles entregassem em tempo hábil para um veículo aéreo passando em alta velocidade. Que tipo de sensores, professor? Nesse caso poderia ser desde um sensor que você coloca no meio de uma reserva para fazer monitoramento até sensores menores, mas no caso específico para entrega para um coletor em alta velocidade seria uma região maior, aí seriam sensores para... Deixa eu entender, você coletava dados de sensores e você trabalhava no tratamento desses dados para treinar máquinas, para fazer estatística, o que era especificamente você fazia com esses dados? Na verdade a gente criou um algoritmo de roteamento. Cada vez que ele coletava os dados, esse algoritmo ele tinha que calcular a posição do veículo aéreo que estava se movimentando e calcular o ponto de entrega. Na verdade seria o próximo salto da rede. Ou seja, esse veículo não tripulado, ele seria apenas um intermediário? Sim, o princípio seria mais ou menos o seguinte, ele seria o coletor. Assim que ele entrasse... Coletor e repetidor, seria isso? Repetidor, nesse caso, por exemplo... Porque, pelo que eu entendi, ele serviria de ponte. Sim. Entre o teu sensor e tua base, lá onde você vai analisar os dados. A gente pode pensar da seguinte forma, vamos supor que eu queira monitorar alguma coisa numa região de mata bem fechada e densa que não tem acesso. Aí você deposita aqueles sensores lá e você manda um drone, por exemplo. Assim que ele chega na borda da rede, ele dispara uma consulta e vai informando a localização dele para onde que ele vai querer receber a resposta desses dados. Seria mais ou menos isso. Então o drone está sendo guiado também pelos sensores que estão fixados na Terra. Sim, também existe essa possibilidade. Tá, e o teu trabalho era mais no sentido do hardware ou do software? Do software. Seria o algoritmo de roteamento que a gente criou. Ah, tá certo. Você embarca o software
e nele coloca as regras para que o computador de bordo do drone faça as rotas de roteamento. Sim, nesse caso a gente trabalhou como se fosse uma linha reta passando no meio do campo de sensores. Mas a gente não chegou a implementar isso na prática, a gente trabalha mais com simulação, porque para implementar uma rede dessa que tinha até 5.000 nós, seria bastante caro fazer isso. Quantos nós vocês chegaram a simular? Se eu não me engano, se não me falha a memória, até 5.000. Uau, até 5.000, mas na prática isso aí é bem difícil de fazer em campo, né? Sim, é praticamente impossível e em termos de recurso você tem que ter bastante recurso. Se você pensar nesse tema tão na moda de internet das coisas, imaginemos assim que você já tem dentro da universidade, por exemplo, você tem sensores em vários prédios. Você poderia usar essa ideia que você simulou para, por exemplo, o drone em cima da universidade coletando temperatura de salas, situação de iluminação dos prédios. A gente podia pensar numa coisa prática dessa forma? Sim, até um dos meus orientadores lá da UFAM, ele brinca que internet das coisas é o nome mais bonito para rede de sensores. E tudo que se aplica em rede de sensores você consegue aplicar em internet das coisas e vice-versa. Está crescendo muito essa área aqui da questão de tudo estar conectado. Esse é um dos princípios da computação ubíqua, está sempre conectado. E também tem a questão da computação móvel também, que os dispositivos, por exemplo, celulares, você tem a mobilidade e a tendência é que tudo seja móvel e ao mesmo tempo sempre conectado na rede. E o foco do hardware, seria também possível trabalhar ou já seria mais para o pessoal da engenharia eletrônica, alguma coisa assim, professor? Sim, a gente consegue trabalhar, mas não tanto assim como, por exemplo, um profissional da área de engenharia da computação, que até é um curso que seria interessante a gente ter aqui na universidade, que poderia estar trabalhando não só com o pessoal da computação, mas também com o pessoal da engenharia elétrica. E a gente trabalha, mas não é o nosso foco o hardware. Nosso foco é o software. Mas então quer dizer, é uma área extremamente interdisciplinar também. Sim. Tanto é que você tem aplicações, por exemplo, principalmente na agricultura, na questão meteorológica, etc. A gente tem, você falou que esse mercado de internet das coisas está em plena expansão. Recordei agora, tem fervendo esse mercado aqui em Boa Vista de vigilância em imóveis. Você vai observar uma coisa daquele, são sensores, né? As próprias câmeras que você tem são sensores de infravermelho que detecta movimento e ela liga quando detecta movimento. Ou seja, essa internet das coisas a gente já tem há muito tempo e deu-se um nome bonito, outro nome diferente, como disse o orientador? Assim, na verdade a gente tinha a questão da infraestrutura, já algumas coisas funcionando, mas isso surgiu depois que... O que acontece? Quando eu estava no mestrado lá por 2010, ninguém falava de sensores, de drones. Hoje você vê, em todo lugar tem drone. Isso começa, o que acontece? Começa com a pesquisa e depois que fica já bem madura a pesquisa e começa a entrar no mercado. Aí, como é uma área que já está bem amadurecida, a gente já está começando a ver agora a questão da penetração no mercado. E claro, o mercado se abrindo, aparecem mais ideias. Eu acho que o exemplo mais clássico de sensores é um avião, não é? Você vê numa cabine daquela ali, o cara tem informação de tudo. E o mais próximo da gente são os veículos. Tem muito sensor no veículo? Sim, por exemplo, um dos exemplos que a gente usa em rede de sensores é que a fuselagem do avião é uma rede de sensor que precisa monitorar toda a estrutura. Se tiver uma falha na fuselagem do avião, é um risco enorme. E a gente vê a evolução dessas áreas de pesquisas. Aí um tema que foi absorvido foi a questão dos veículos. O veículo, desde da briga para colocar o GPS nele, a partir da inserção do GPS com a modernização, hoje a gente pode dizer que o veículo é um computador com rodas. E existem, além de diversos sensores no veículo, a gente tem poder computacional também, com computadores de bordo também, que você consegue fazer até processamento. Uma coisa que me veio à mente agora, Leandro, você tem sensores, o veículo. Eu levei minha caminhonete há 2 semanas atrás na oficina, estava acendendo a luz da injeção eletrônica, o cara colocou lá o scan. O que ele tinha detectado é que
o carro estava em movimento para frente, acima de 40 km, e foi tentado passar uma marcha ré. E o sensor pegou isso lá. Aí é um exemplo clássico de que eu tenho o sensor, tenho a informação e eu sei o que fazer com essa informação. Mas no momento que eu tenho tantos sensores, o que é que eu vou fazer com tanta informação? Para que ela vai servir? Então, deixa eu acrescentar um ponto. Como é que a gente vai filtrar as informações? Não é só o que fazer com ela, mas saber qual informação é importante. Sim, aí nesse caso a gente vê até que os grandes players da internet que trabalham em cima de informação, além da quantidade e da própria informação em si, existem informações em cima de informações. A gente consegue tirar informações extras. Aí nesse caso entra a questão de aprendizado de máquina, Big Data. Por exemplo, um exemplo que é bastante legal. Se você tem uma internet das coisas na tua casa, com tudo automatizado, você entra no quarto, ele liga o ar-condicionado. Por exemplo, a gente brinca lá na universidade que a gente poderia automatizar as salas de aula, com sensores, assim que o pessoal começa a entrar, liga o ar, liga as luzes, isso gera até economia de energia. Aí com o aprendizado de máquina, o sistema ele consegue aprender que horas que vai ter aula, que horas que vai ter gente, que horas que não vai ter. Por exemplo, quando ele aprender, ele pode ligar o ar-condicionado uns 15 minutinhos antes para deixar a sala mais confortável para... Isso pode ser na casa, por exemplo. A gente chega em casa às 6h15 do trabalho, o ar-condicionado já pode estar ligado. Mas isso é viável, professor? Ainda me parece tão utópico isso. Na verdade, é viável e, por exemplo, eu tive resultados muito bons com essa questão de previsão. Tem métodos da área de aprendizado de máquina que funcionam muito bem. Isso eu diria que estaria pronto para uso assim mais no dia a dia em quanto tempo? Depende, eu acredito que já tem bastante coisa pronta. O que falta é a popularização. Por exemplo, eu preciso ter um sistema desse em casa. Essas propagandas que a gente está vendo aí de automação residencial não já seria um veio dessa aplicação aí que você... Sim, a primeira coisa que você vê os alunos na área de computação, quando eles pegam um kit de automação com Arduino, a primeira coisa que eles pensam já é a questão de, vamos automatizar tudo. Eu já vi questão de geladeiras automatizadas, que elas conseguem até avisar quando está com poucos produtos dentro, alguma coisa. Mas assim, eu como leigo, eu fico imaginando ainda que isso ainda tem muita estrada para ser percorrida até isso se popularizar. Sim. Tem essa questão também. A tecnologia ela só emplaca se ela tornar popular e as pessoas baratear os custos e houver demanda também. Por exemplo, que eu vou comprar uma smart geladeira se você não tem conexão e se não tem o pessoal que vai trazer um alimento. Um exemplo disso são essas televisões 3D que algumas companhias já estão deixando de fabricar porque realmente a demanda que foi muito pequena. Acho que a Panasonic inclusive deixou de produzir. Sim, tem esses exemplos. Às vezes você cria muita expectativa e na realidade na usabilidade não... Aí, Leandro, você vai ter essa rede de sensores lá com toda aquela informação e você vai ter que lidar com essa informação. Aí eu já vou entrar na área de Big Data para tratar com todos esses dados. Aí é onde entra os autômatos e ensinar as máquinas a decidirem. Foi mais ou menos por aí que você trabalhou no seu mestrado. Já tem gente trabalhando com isso, ou seja, treinando máquinas em função da riqueza de dados que se obtém? Na verdade, eu comecei a trabalhar com essa questão de aprendizado de máquina, mas no doutorado, que a gente tinha um problema de localização, que os veículos, o que acontece? Geralmente a melhor métrica para a aplicação, você vai fazer roteamento, questão de conectar a internet, quando os veículos se auto-organizam numa rede, para você encaminhar os dados, a melhor métrica é a localização. Só como eles se deslocam a uma velocidade bastante alta, essa informação fica desatualizada muito rápido. Aí nesse sentido a gente começou a tentar prever qual que era a próxima posição que o veículo ia estar no futuro e utilizar essa informação para melhorar o serviço. Tá, mas eu imagino que você está tendo a informação dessa localização a cada segundo. E aí, como é que é o processamento de máquina para dar conta aí de... A gente está falando de um veículo.
60 informações a cada minuto, 3.600 a cada dia. Como é que você vai garimpar todos esses dados? Qual é a estratégia que se usa? Você está misturando Big Data aí. Sim, na verdade, a estratégia, a gente precisa analisar bem o comportamento desses métodos e algoritmos. Na verdade, ele não precisa de tanta informação assim. Você precisa saber qual que é o período que é mais relevante, e nesse caso você não precisa armazenar muita informação. Geralmente, se você adequar a quantidade por exemplo, se eu quero a previsão de 5 segundos no futuro, eu preciso armazenar o histórico passado de cada 5 segundos anteriores. Aí nesse sentido você consegue dar uma melhorada na questão de quantidade de informações. Por exemplo, se eu for querer prever como é que é o histórico de comportamento diário de um veículo, que o pessoal, por exemplo, pode utilizar até isso no Waze para tentar prever congestionamento de trânsito, e tem bastante gente fazendo, você pega lá a cada 5 minutos onde que ele teve. Tá, mas você usou como exemplo o Waze, o trânsito é um sistema totalmente caótico. Sim. Então como é que você vai tentar prever? Mas tem alguns comportamentos que são bastante, como que a gente fala... Previsíveis. Por exemplo, você vai por horário, trabalho certo horário, você vai buscar teu filho na escola. De qualquer forma, em sendo um sistema caótico, a possibilidade de erro ser tão grande que mesmo essa previsibilidade vai por água abaixo, não concorda? Mas nesse caso, por exemplo, alguns casos são bastante previsíveis. Por exemplo, todo esse pessoal que vai para um determinado horário para o trabalho, que sai, esse tipo de caso, ele pode, por exemplo, todo esse pessoal vai pegar aquela determinada rua em determinado instante. Então ele pode, sugiro que você não pegue essa determinada rua. Olha que papo rico. A gente está ouvindo o programa Por Dentro da Ciência, hoje tratando dados de Big Data, informática, tecnologia da informação, com o professor Leandro Balico, professor do Departamento de Informática da UFRR. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Comunicação pública, você sabe o que significa? Significa informação voltada ao interesse coletivo, gerar conteúdo educativo preocupado com você, cidadão. É foco da FM Universitária 95,9, uma rádio pública a serviço do bem-estar da sociedade. Todos os dias, ela entra na sua casa, sem demora. Acompanha você no táxi, no trabalho e na rua. Leva informação, cultura, cidadania e muita música. Assim é a FM 95,9, uma rádio pública que fala a sua voz. Ouça, participe, a Universitária FM está a serviço da sociedade. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Professor Leandro, no seu mestrado, foi um mestrado muito rico e bem atual, né? Trabalhando com sensores e, como a gente viu, tem sensor em todas as atividades que a gente faz. No seu doutorado, você trabalhou com o quê? Você fez pela UFAM, foi? Sim, eu fiz pela UFAM, só que eu passei uma parte no Canadá também, que é o doutorado sanduíche que a gente chama. Aí, como essa área de rede de sensores para pesquisa já estava um pouco saturada, eu falei, vou pegar uma área nova que fica mais fácil você desenvolver o doutorado. Aí eu parti para a área de redes veiculares, que é uma área bastante nova, que pouca gente falava, mas na verdade tinha bastante coisa de rede de sensores. Na verdade é um tipo de rede de sensores também, só que a grande diferença é que em redes veiculares a gente tem uma velocidade de deslocamento bem maior do que dos nós móveis tradicionais. A escolha do Canadá é porque eles são bons nessa área ou era convênio com a UFAM? Os dois casos, além deles terem um grupo bastante consolidado de pesquisa, lá na universidade, lá eles, como era a cidade onde era fabricado o Camaro, eles tinham até um túnel de vento para carro. Na universidade era bastante desenvolvida a questão de desenvolvimento veicular lá. Eles tinham até um carro híbrido lá também para eles fazerem testes. E o que é o carro híbrido?
o carro que ele funciona tanto a combustível fóssil como a energia elétrica. Ele tem essa possibilidade. E esse carro, são os sensores que determinam qual tipo de fonte energética que vai ser utilizada? Eu não tenho muito conhecimento, meu conhecimento é bem básico, mas acho que pode ser aquele mesmo princípio da Fórmula 1, que ele capta energia do próprio movimento e armazena e pode utilizar, ou ele pode utilizar parte da bateria. Aí esses detalhes de engenharia eu não conheço. E atualmente, professor, agora que o senhor terminou seu doutorado, que o senhor está aqui, o senhor está trabalhando em quê? Então, eu estou tentando desenvolver alguns projetos com a questão de sensoramento e drones. A gente está com um projeto para a questão geológica, que não dá para falar muito, que está em fase de desenvolvimento para aprovação, e também com o pessoal da Embrapa, a questão da agricultura de precisão, que tem bastante apelo para aplicar essa questão de sensores, drones, e é algo bastante interessante que a gente precisa. No caso, os seus sensores seriam sensores embarcados ou são sensores que são colocados, digamos assim, no caso da Embrapa, por exemplo, na cultura, para detectar alguma coisa? Sim, depende da onde que vai ser aplicado. Você pode colocar ele embarcado no microcomputador, ou você pode colocar, por exemplo, um RFID no gado. O RFID não dá para dizer que é um sensor, porque ele não coleta dados, mas você pode armazenar algumas informações, esse tipo de coisa. RFID é aquele chip que coloca no etiqueta gado, eletrônica. Etiqueta eletrônica. Leandro, você trabalhou com redes veiculares no seu doutorado. Sim. Tem um grupo aqui, nós já tivemos a satisfação de receber esse grupo aqui no evento promovido pela Samsung, da Universidade Federal de São Carlos, onde eles mostraram o projeto de um carro automático, de um carro autônomo, não tinha motorista. A grande dificuldade é localização. A primeira abordagem que eles mostraram, o carro passa com o motorista, passa um scanner a laser por aquela estrada e vai mapeando, e isso é colocado na memória do carro para ele fazer o mesmo percurso, e aí ele não vai bater. Um dos grandes problemas que eu lembro que eles comentaram é a irregularidade das estradas na época lá em São Carlos, principalmente a falta de padrão de altura do meio-fio. Imagina aí. O que é que isso tem a ver com toda essa automação veicular? Como você atacou esse problema de localização? Seria uma aplicação para os carros autômatos? Sim, tem diversas aplicações que a gente consegue melhorar se a gente tiver um sistema de localização mais preciso. Por exemplo, a gente trabalha com o princípio que o GPS, além dele não te dar informações extremamente precisas, ele tem algumas regiões que ele pode falhar. É legal esse projeto do pessoal lá de São Carlos, se eu não me engano é o Carina. Eu trabalhei com eles pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente teve um projeto que era o projeto Sistema Embarcados Críticos. E a gente está vendo bastante revolução na indústria automobilística. Por exemplo, tem o carro da Tesla, que além de ser totalmente elétrico, em algumas partes ele trabalha com piloto automático, que é a questão de ser autônomo. Aí, por exemplo, as pessoas até falam que isso no Brasil ia ser um problema, porque ele utiliza processamento de imagens para detectar as faixas laterais para ele se autopilotar. Isso, o pessoal do Carina comentou. Isso aí, a questão das faixas, falta de regularidade. Sim, isso seria um problema para o sistema de navegação do veículo. E se com faixa pintada seria um problema, imagina algumas estradas. Professor, já que o senhor fala em GPS, eu vi uma reportagem há uns dias atrás que estão desconfiando que os russos aprenderam a, digamos assim, hackear o GPS. Porque até agora o grande problema do GPS era a questão do sinal. Só que se você não tinha sinal, o GPS não funcionava. E eles teriam agora conseguido hackear e mandar informações falsas. E eles descobriram por causa de um grupo de navios, que eu acho que foi no Mediterrâneo, que teria sido levados para uma posição errada, apesar de estarem, segundo o GPS, na posição correta. Tá, então eles conseguiram descobrir uma falha no GPS? Não sei como é, professor Roberto. Eles simplesmente, pelo que eu entendi da reportagem, eles conseguem se infiltrar no sistema e mandar uma informação errada. Ou seja, o aparelho do GPS
faz uma leitura que não é a correta, tá entendendo? Ou seja, eles conseguem levar o carro, no caso o navio, para onde eles quiserem, porque eles conseguem falsificar, digamos assim, aquela informação do GPS, aquela triangulação com os satélites do GPS. O GPS, assim, esse caso da Rússia aí eu não estou sabendo e não posso informar, mas a gente sabe que, como tem um apelo militar muito forte GPS, ele já não sai com nível de precisão muito bom. Por exemplo, se você tem um celular com nível de precisão de centímetros, você consegue desenvolver o sistema de navegação de mísseis. Aí tem essa questão de segurança também na questão do GPS. Mas você falou trabalhou querendo fugir do GPS. Qual seria a outra técnica de localização que você poderia usar? Tá, a gente tem, por exemplo, se você tem um mapa, você consegue fazer a localização via map matching, ou seja, você consegue ver no mapa onde que você está e a partir disso extrair a localização. Também tem a localização ad hoc, que a gente faz trilateração no sinal sem fio, isso também é uma forma de localização. Você tem fusão de dados também de sensores, essa questão de você também tá fazendo processamento de imagens, você pode processar a imagem e saber por onde você está através de imagem. Existem diversas técnicas de localização que podem ser combinadas. E a gente chama, quando a gente utiliza diversas fontes de dados e sensores, a gente chama isso de fusão de dados. Então você parte do princípio que você tem localizadores exatos e em função da posição relativa do seu carro, naqueles localizadores exatos, você determina a posição do carro. Sim, você trabalha com diversas fontes, você não trabalha com uma única. Por exemplo, o GPS... Você pode trabalhar só com ele, mas o que acontece se você entrar dentro de um túnel? O teu GPS não vai funcionar. Aí existem essas, por exemplo, cidades com muitos prédios, pode ter sobreposição de... Então a questão do tratamento de sinal. Eu lembro, uma das técnicas que o pessoal da perícia usa para determinar posições em acidente de veículo, ele faz a regra da triangulação em função de quê? Por exemplo, aqui tem um cruzamento e ali tem um poste. Ele faz todas as medidas em função daquele poste, porque aí é o zero de referencial que a gente chama na física. Então você estaria usando uma técnica parecida com isso, quer dizer, você tem uma localização que você sabe exatamente aquela localização e de mais outros dois, e em função daquela localização que você tem certeza, você determina a localização do seu objeto. É uma abordagem. Sim, são várias abordagens. Se você tem uma localização como âncora, você pode aprimorar de outros. Tem também outras técnicas, por exemplo, que a gente chama de beaconing, que é um nó que sabe sua localização, ele dissemina para os outros na rede e por triangulação eles conseguem calcular a sua própria também. Na verdade são diversas abordagens e a gente trabalha de uma forma de utilizar elas em conjuntos para melhorar o resultado final. Então não é que você abandonou completamente o GPS. Sim. Você agregou mais técnicas para melhorarem a localização, mas sim, o GPS ainda continua lá. Eu estou insistindo no GPS, que pra gente é unanimidade, né? Mas a gente vê que ele não serve exatamente como unanimidade para esse tipo de problema. Se você tiver alguma aplicação que necessita de um certo nível de precisão, o GPS não vai servir em alguns casos. Qual é a precisão atual do GPS? Você sabe? Acho que de 8 a 10 metros. Se você olha no Google Maps, ele te avisa que o local que você está agora pode variar entre... Depende da... Você conseguiria pensar numa aplicação que exigiria, a não ser, obviamente, aplicações militares que precisaria de uma precisão maior? Por exemplo, se a gente for ver o raio de comunicação, que trabalha com 50 metros, 10 metros já é 20% do... Você consegue, se você tiver um erro de localização de 20%, você vai introduzir 20% de erro de comunicação. Isso é muita coisa. Eu descobri aqui o nome do ataque russo, eles chamam de spoofing. Deve ser, obviamente, um termo americano, não sei exatamente o que significa.
Eu achei até aqui a reportagem dos navios, foi no Mar Negro. E eles conseguem, aqui na reportagem, foram 20 navios que foram levados para uma localização errada, supostamente por conta desse ataque russo ao sistema GPS. Mas o que diz aí? Eles atacaram os satélites ou os navios? Na verdade aqui, eu achei a reportagem, a original de uma revista New Scientist, ainda não a li. Eu li a reportagem em português, mas já tem alguns dias, então eu realmente não me recordo. Pelo que eu entendi, que o professor Luiz Henrique falou, o sistema mandou informações erradas para o sistema dos navios que recebem informação do GPS, um vírus. Pelo que eu entendi, foi algo do tipo. E esse vírus, ele, como eu falei antes, o grande problema do GPS era a questão do sinal. Só que quando você não tinha sinal, simplesmente ele não funcionava. Dessa vez ele está funcionando errado. O ataque é em forçar um erro no resultado do sensor. Porque na verdade o GPS ele trabalha com trilateração. Exatamente. Tem dois satélites que sabem a sua posição e você faz a triangulação. Exatamente. Porque pode, por exemplo, se a gente for pensar nisso, você pode emitir um sinal como se fosse um satélite falsificado dizendo que é o GPS e pode atrapalhar. Pode ter sido isso. Teria que dar uma olhada. Seja, um satélite falso injetando sinais falsos. Leandro, uma coisa que me veio à mente agora, eu tive o desprazer, quem fez isso vai entender o que estou dizendo, de fazer viagens pelo Rio Amazonas nesses barcos que você bota uma rede. Essa parte da viagem foi o desprazer. Você tem informação de algum sistema ou de gente que está fazendo estudo para aplicar o que você tem comentado aí de redes veiculares para redes de barcos? Na verdade, tem uma área que é bem parecida, que a gente chama de redes tolerantes a atrasos e desconexões, que envolve, por exemplo, questão de mula de dados. Como que funciona? Existem alguns dispositivos que, por exemplo, você quer receber um e-mail, ele carrega como se fosse uma mula. Ele armazena as informações e quando vai passando, por exemplo, o barco, vamos supor que ele seja uma mula de dados. Ele chega na cidade, coleta todas as informações e conforme ele vai passando nas localidades ribeirinhas, ele vai entregando como se fosse um carteiro. Existe uma área que trabalha com isso, para regiões de acesso extremamente remoto. E aqui na UFAM o pessoal trabalha? Sim, tem alguns professores que trabalham com isso. E você pode pensar também e aí, voltando lá o teu trabalho de mestrado, você não pode pensar num network só de barcos, ter vários barcos fazendo repetidores de sinal, não dá para pensar. Tem algum sistema? Dá, só que aí a gente tem um problema inverso dos veículos. Os barcos vão estar numa velocidade, acho que bem mais lenta e vão estar bem mais esparsos do que, por exemplo, numa cidade. Se você tem a cada 100 metros, você pode ter 10 veículos ou mais. E aí a questão da distância desses pontos de retransmissão complica, né? Aí é mais adequado a esse tipo de rede, que é a rede tolerante a atraso e desconexão, que como são redes mais isoladas e mais esparsas, aí você não tem. Elas são chamadas de redes oportunistas, que elas fazem comunicação na oportunidade. Ela não tem toda hora a oportunidade de se comunicar. Toda hora eu não tenho ela disponível. São também chamadas de redes oportunistas. Tá, esse é o nosso programa Por Dentro da Ciência, é o nosso primeiro entrevistado da Ciência da Computação. Computação hoje está em tudo. O que o pessoal faz de simulação em meio ambiente é fantástico. É computação. E aí é interessante, Leandro, você com essa experiência de formação também teve uma experiência administrativa aqui no nosso curso de computação como coordenador. Como é que está a formação do nosso aluno aqui na UFRR? Se a gente está abordando essas áreas de ponta da ciência da computação e como é que está o mercado para essa área aqui em Boa Vista? Poderia falar um pouco dessa parte de formação? Tá, em questão de formação, a gente que chegou agora do doutorado, a gente tenta colocar para eles o que a gente aprendeu, tanto em termos de pesquisas, experiências profissionais, e a gente está incentivando para que a maioria dos professores do curso também terminem seus doutorados, que isso acaba
engrandecendo o curso, né? Você com investimento... Atualmente vocês estão com quantos professores no curso? A gente está com 11, são 3 doutores, tem 2 professoras que estão afastadas fazendo doutorado, e tem o Felipe Lobo está fazendo doutorado, só que ele ainda não está afastado, ele está fazendo com o doutorado fora de sede da UFAM. Tem a Cauã, acabou de chegar do mestrado da Unicamp, o Felipe Duan está fazendo mestrado na UFAM também, a Thaís está fazendo doutorado também, está afastada, e a maioria está... E alunos, professor? Quantos alunos vocês têm no curso de vocês? Se eu não me engano, ativos acho que são mais de 200, que nosso ingresso é de 40 alunos por vestibular, só que ele é anual. Aí tem mais algumas vagas, que é SISU, tem a questão dos intercâmbios, a gente está recebendo bastante aluno da África e, por sinal, eles estão dando resultado bom. Estão dando conta? Então, interessante. Às vezes eles estão ficando com desempenho melhor até que alunos daqui. Que boa notícia. É bem legal. E em relação ao nosso mercado, o curso de computação é um curso novo aqui, né? Mesmo assim, a gente tem o IFE, que já forma algumas universidades particulares, e esses cursos à distância. Tu saberia dizer como é que está o mercado para esse profissional? Assim, a gente tem uma procura bastante grande, principalmente dos órgãos relacionados à área da justiça. Quando eu estava na coordenação, a maioria da procura dos nossos alunos era por esses órgãos, mas está começando a crescer em relação a outros setores. Por exemplo, a área de computação, informática, é uma das áreas que mais cresce, mais interdisciplinar. A tendência é que sempre cresça. Aí, com o passar do tempo, com a industrialização da cidade, eles vão precisar desses alunos, e a tendência é que sempre haja mercado de trabalho. O que você percebe, por exemplo, nas outras cidades, por exemplo, Manaus, que eu posso falar que eu estava lá nos últimos anos, a procura é tão acirrada que algumas empresas, por exemplo, a Samsung, fazia projetos com o curso para garantir que a demanda de profissionais seja atendida, que já tinha uma competição pelos alunos externamente. E a tendência é que a gente espera que um dia isso chegue aqui em Boa Vista também. Que bom. A gente estava formando gente mesmo para a Samsung, tinha vários bolsistas da Samsung. E como esse tema, assim como os outros que a gente tem tratado aqui, é rico. A gente não falou, por exemplo, computação quântica, que é a nossa área da física. Tem tanta coisa para tratar que desde já fica um convite para num próximo programa a gente vir tratar mais sobre informática. A gente está aqui com o programa Por Dentro da Ciência pela 95.9 FM, tratando com o professor Balico sobre ciência da informação, computação, informática. Eu tenho que agradecer o senhor pela entrevista muito rica e muito informativa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando da nossa pesquisa, de estar divulgando o nosso trabalho, e eu estou à disposição. A hora que vocês quiserem falar mais de tecnologia, a gente... Só agradecer, professor, sua participação, e um abraço aí para o senhor. Eu que agradeço. Agradecemos o ouvinte e renovamos o convite para na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui na 95.9 FM Universitária, o programa Por Dentro da Ciência, uma iniciativa do Departamento de Física, eu, professor Roberto Câmara, professor Luiz Henrique e o nosso colega Leonardo Paixão, na operação de áudio. Bom dia e nos vemos na próxima terça. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.